Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Peguem o livro de português, vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, vamos começar lá na página 168, fazendo a correção da tarefa de ontem. Bom, pessoal, então vamos fazer a correção deste exercício. O exercício 7 diz assim: leia o texto a seguir, depois localize e pinte as preposições de e em. Aqui já tenho pintado, né, mostrando para vocês as preposições. Existem aqui as essenciais e aquelas que são formadas quando elas se unem com outros artigos, que foi o que eu passei para vocês na aula de ontem, tá? Então, quais são as preposições essenciais? Aquelas que a gente olha na tabelinha das preposições e elas estão lá, elas são inflexíveis, né? Elas não mudam, tanto para o gênero masculino quanto para o feminino, plural ou singular. Então, por exemplo, ó, o de, né? O em. Quais são as preposições essenciais? É interessante que vocês saibam, tá? A, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. Aquelas todas lá. Então, essas a gente encontra na tabelinha. Acontece que as preposições podem ser flexionadas, né? Elas podem se juntar a um artigo, a uma outra palavrinha e formar uma nova preposição, que são essas aqui ao lado que a gente encontra no texto. A gente encontra o do, dos, da, nos e na. De onde vem isso? Isso também é preposição. Vem das preposições de, quando ela se junta com o artigo o, que forma o de mais o os forma dos, de mais a forma da, em mais os nos e em mais a na. Então, ao ler o texto, nós encontramos essas preposições que estão grifadas aqui que eu coloquei para vocês, tá? O de, que é uma preposição essencial, ela não muda, tá? O nos, que é a junção do em mais os, o em é essencial. O do, que é a junção do de mais o na é a junção do em mais a, e assim por diante. Então, vejam aí se vocês grifaram todas essas que estão aí. Se não me engano, são 18, tá? Aqui no total. Vamos fazer juntos, dando continuidade ao exercício número 8. Então, dá uma pausadinha no vídeo, tenta fazer você e você vem conferir, tá? Observe as preposições nas frases a seguir e identifique o sentido que elas expressam. Então, nós vamos ver qual o sentido que elas estão expressando na frase. Reparem que nós temos aqui, ó, após e após. É a mesma preposição, mas elas vão expressar sentidos diferentes. Por quê? Porque a frase tem sentido diferente, tá? Então, veja só. O campo de futebol fica após minha casa. A preposição após na letra A indica lugar, né? Onde fica o campo de futebol? Em que lugar? Então, esse após aí indica lugar. A letra B. Após o sinal, deixe seu recado. Indica tempo, né? Quando é para eu deixar meu recado? Após o sinal. Estamos saindo até mais. Até também indica tempo, né? Até quando? Até mais, até daqui a pouco, tá? Agora aqui, olha, conversou comigo da escola até chegarmos em casa. Ou seja, a conversa durou da escola até a casa, né? Isso indica o quê? Lugar. Letra E. Ele fez o trajeto em menos de 20 minutos. Tempo, né? Ó, em quanto tempo? Em 20 minutos, menos de 20 minutos. Letra F. Terminado o desfile, não havia mais ninguém na avenida. Esse na indica lugar, né? Onde não havia mais ninguém? Em que lugar? Na avenida. G. Niemeyer desenhava seus edifícios com formas dramáticas e esculturais. Esse com indica modo. Qual modo em que Oscar Niemeyer desenhava seus edifícios? Tá? H. Niemeyer combinava estruturas arejadas com espaços de passagem. Esse com é adição. Reparem que com aqui
totalmente diferentes, né? Ó, Niemeyer combinava estruturas arejadas e espaços de passagem, mais espaços de passagem. Ou seja, nos seus projetos ele colocava essas duas coisas, e isso, né, estruturas arejadas mais espaços de passagem. Por isso que é uma adição, tá? Vamos agora ao exercício número 9. Leia o trecho a seguir. 1956, o presidente Juscelino Kubitschek convida Niemeyer coordenar a construção que seria a nova capital brasileira, Brasília. Um concurso feito, eleger o plano geral, cidade é vencido. Seu ex-chefe, amigo Lúcio Costa, que propõe Brasília a forma urbanística com avião. Você consegue compreender o que está escrito? Por quê? Bom, a gente tem uma noção, né, mas fica muito difícil a compreensão. A gente pode reparar que estão faltando palavras aí. Então, eu coloquei aqui, olha, observa-se que o texto não tem sentido, pois algumas frases parecem estar cortadas, incompletas, né? Falta alguma coisa, tá? A letra B. Algumas preposições foram subtraídas do trecho, ou seja, foram tiradas do trecho. Reescreva o parágrafo, completando as frases com as preposições que faltam. Então, agora, nós vamos reescrever esse parágrafo colocando as preposições que estão faltando. Então, como fica? Ó, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek convida Niemeyer para coordenar a construção do que seria a nova capital brasileira, Brasília. Um concurso feito para eleger o plano geral da cidade é vencido por seu ex-chefe Lúcio Costa, que propõe para Brasília a forma urbanística de um avião. Então, a gente repara aqui, ó, o em, né? Convida para, do, que é D mais O, né? Para, novamente. Da, que é D mais A. Por, seu chefe amigo Lúcio Costa, que propõe para, aqui ó, para Brasília, forma urbanística de um avião, tá certo? Então, essas são as preposições que estão faltando aí no texto. Agora eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês para vocês copiarem essas tarefinhas, tá? Então, a número 1, vou explicar aqui, circule as preposições. Vocês vão copiar as frases e vão encontrar as preposições e vão circular, tá? É só circular a lápis para depois nós podermos apagar e corrigir caso vocês errem. Essa segunda, vocês irão utilizar as preposições até, perante ou sem, tá? Em cada frase vão colocar uma dependendo do sentido da frase. Vocês vão ver qual preposição se encaixa aí em cada uma. A 3, complete as frases com as preposições adequadas. Vocês vão ver, tá? De qualquer preposição que se encaixe nos espaços aqui. Vocês vão ver quais delas se encaixam mais de todas as preposições. É só ver o sentido das frases, né, pessoal? E vocês vão colocar as preposições que necessitam aí. Bom, então é isso. Tarefa de hoje, então, vocês vão copiar no caderno esses exercícios e vão respondê-los, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula, bom estudo!